Quem trouxe a palavra do Senhor, eu quero que abra já a palavra do Senhor em Mateus capítulo 3. Mateus 3, versículo 11. Mateus 3, versículo 11. Nós vamos estar vendo sobre a tentação de Jesus no deserto. E o propósito para nós hoje, o que isso se aplica para essa mensagem dessa noite. Mas eu quero começar antes de Mateus 4, começar em Mateus 3, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: também agora está posto, eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 16. Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador e disse: se és tu, filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se és tu, filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, só para elucidar, quem quiser abrir, quem não quiser não precisa. Eu quero ler Lucas 4, 1 e 2, 13 e 14, que é o texto sinótipo. Sinótipo é parecido. Então tanto em Mateus, Marcos e Lucas tem referência a essa tentação de Jesus. E eu quero ler alguns versículos de Lucas, que ele vai dar uma perspectiva também diferente. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Versículo 13: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Amados, esses textos, eles vão dar uma noção para nós, daquilo que nós também temos que vencer. Jesus foi o referencial de todas as coisas, ele foi o caminho para que nós andássemos no caminho. Ele foi um semelhante a nós, ele falou: como eu fiz, vocês vão fazer também. E ele começa o seu ministério sendo registrado, sendo conduzido a esse lugar chamado deserto. E nesse local chamado deserto, ele passou uma prova muito grande. Foram 40 dias. O número 40 na Bíblia tem a ver com um ciclo, com uma estação, com uma temporada. Tem 40 anos que Moisés, quando se tornou homem feito, ele foi para tentar salvar o povo do Egito com 40 anos. Mais 40 anos ficou na casa de Jetro. Mais 40 anos guiou o povo do Egito até a terra prometida. Sempre 40 anos foi quando Davi reinou, quando Salomão reinou. Então 40, ele traz um ciclo perfeito. 40 dias Moisés jejuou e ficou diante do Senhor no Monte Sinai. Sempre um ciclo de 40 dias, 40 anos. Então nós vemos que tem um ciclo, tem uma estação.
Jesus viveu um ciclo, uma estação, e eu quero falar de 3 lutas que ele enfrentou. 3 lutas desafiadoras que ele enfrentou. E eu quero falar essas lutas pelo significado de 3 nomes. Primeiro, ele enfrentou uma luta no deserto. E eu quero falar sobre o significado do deserto no grego. Depois ele enfrentou uma luta do diabo, onde o diabo foi tentando persuadi-lo o tempo todo, tentando ofender a sua identidade, se tu és filho de Deus. O tempo todo ali o diabo. Depois fala no final do texto, que quando Jesus venceu toda a tentação, Satanás foi embora. Satanás o deixou. Então nós vemos que tem ali o nome diabo, Satanás e deserto. Nós sabemos que esse texto pode ser feito vários tipos de pregação. Tem a pregação das 3 cobiças do deserto. As mesmas cobiças que foram oferecidas pelo diabo foram as mesmas cobiças que foram oferecidas para Adão, lá em Gênesis 3, versículo 7. É as 3 cobiças que está lá em 1 João 2, 16 e 17, que é as nossas cobiças. Nós somos tentados nas mesmas coisas, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Também tem um outro significado desse texto, que Adão perdeu a batalha comendo. Jesus venceu a batalha jejuando. Tem uma outra pregação maravilhosa para falar sobre isso, sobre o poder do jejum, que Adão perdeu comendo, Jesus venceu jejuando na hora da provação. Certo, gente? Mas hoje eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero falar do significado desses 3 nomes: deserto, diabo e Satanás. Por quê? Porque são frentes que vão vir contra nós. E Jesus venceu os 3. Venceu o diabo, o deserto e Satanás. E se ele venceu, ele estava deixando isso escrito para falar para mim e para você que nós podemos também vencer. Primeiro eu quero falar dos 40 dias no deserto, onde ele foi tentado 40 dias no deserto. A palavra deserto, a palavra grega é eremos. E eremos significa desolado, solitário, abandonado, privado. É aquele momento onde você está privado de recurso, de conforto. É um momento de escassez. É um momento solitário. É um momento de abandono. É um momento de falta. Todos nós enfrentamos desafios assim todos os dias, onde sentimos solitários, abandonados, desabitados, desadequados, perdidos, com privações. Às vezes não é financeira, mas é carência afetiva ou carência de alguma coisa que faltou na infância. Sempre tem alguma coisa que nós temos que vencer, privações que nós temos que vencer. Eu quero falar do significado do diabo primeiro. Diabo, a palavra grega é diabolos. Diabolos significa acusador, difamador, caluniador. Esse é o significado no grego. É aquele que usa falsas acusações, palavras maldosas. Mas também a palavra de Deus diz, Apocalipse 12, 9, que o diabo, ele é o enganador. Ele é o sedutor de todo mundo, o enganador de todo mundo. Então eu quero falar que o significado do nome tem uma missão. Todo nome tinha um significado. Esse significado tinha uma missão. Então a missão do diabo é fazer isso. É enganar, é acusar, é maldizer. E ainda a palavra do Senhor fala, João 8,44, quando fala do diabo, ele fala assim: o diabo nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é o mentiroso e é o pai da mentira. Então nós vemos que o inimigo não só ele é o enganador, mas ele é o mentiroso de natureza. A natureza dele é mentir, a natureza dele é enganar.
E a palavra fala que ele é o enganador e o mentiroso de todo mundo. Todo mundo sofre batalhas nesse sentido. Há frentes contra nós o tempo todo. E nós vemos que essas mentiras que estavam sendo trazidas contra Jesus eram mentiras na mente. O tempo todo querendo trazer dúvidas da identidade, dúvidas do plano, dúvidas da vontade de Deus, dúvida de quem Ele era. O adversário, o diabo, ele tenta trabalhar a nível de mente. Ele tenta trazer opressão. Ele tenta atingir a nossa identidade, ferir a nossa identidade. Ele tenta colocar pensamentos que as coisas não vão dar certo. Por quê? Porque ele é o mentiroso. O mentiroso. Quando fala para vencer o diabo, lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, fala assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então tá, o diabo está tentando tragar, anda de redor. Versículo 9 fala assim: resisti-lhe firmes na fé. Então nós resistimos o diabo, o mentiroso. Nós resistimos o enganador, firmes na fé. Fé, querido, a palavra grega é pistes. Pistes é convicção de verdade. Como que eu venço o diabo? Com convicção de verdade. Como que eu venço o mentiroso? Com convicção de verdade. Como que eu venço o enganador? Com convicção de verdade. Como que eu bato a porta na cara do diabo? Com convicção de verdade. Convicção de verdade de quem eu sou, convicção de verdade de quem Deus é, convicção de verdade qual é o meu propósito, convicção de verdade qual é a minha realidade, qual é a minha missão. Quando eu tenho convicção de verdades, eu sou mais forte para resistir o inimigo. Por isso que nós precisamos vencer o diabo, que é um mentiroso, com verdades, com convicções de verdades, resistindo firme contra ele na fé. Mas eu quero falar agora a Satanás, para nós entendermos a terceira frente que vem contra nós. Satanás é uma palavra aramaica que significa o opositor, o adversário, aquele que é contra, o contrário, a encarnação do contrário. Enquanto a natureza ali da identidade de diabo é trabalhar com mentiras, com falsas acusações, a natureza da palavra Satanás é se levantar contra tudo que é na sua vida, contra tudo que é a vontade de Deus. Ele é opositor. Todas as frentes que são contra você, queridos, eu não sei você, mas quem passa resistência aí? Quem tem luta aí? Quem passa resistência, luta, oposição? Essas oposições nada mais é do que estratégias, manobras daquele que é opositor. É o opositor. Meu Deus, e essa oposição nós temos de todos os lados. Tem situações contra a família, contra finanças, contra a fé, contra a igreja, contra relacionamentos, contra princípios. Nós temos o tempo todo batalha que é contra. O adversário trabalha contra, é o vento contrário, é a encarnação do contrário. Mas o interessante disso tudo, que dentro dessa luta que Jesus passou, ele passou uma luta desse enfrentamento contra o mentiroso, contra a mentira. O enfrentamento contra tudo que é contra a vontade de Deus. O enfrentamento com o deserto, do abandono, da escassez. Mas ele foi conduzido por quem nesse local? O Espírito Santo de Deus. Agora vai começar a mensagem, ela vai ficar boa. Todo mundo estava com cara triste aqui. Meu Deus, que palavra difícil. Que palavra de luta. O pastor vai trazer palavra de luta. Eu quero falar para você que Jesus, ele recebeu uma palavra do seu primo João Batista. O seu primo anunciou para todo mundo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus começou o seu ministério e a palavra fala lá em Lucas que ele estava orando no dia do seu batismo. E quando ele estava em oração, Jesus, o Rei da Glória, orando, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba e pousou sobre ele.
e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E a evidência de ser cheio do Espírito Santo de Deus é que ele começou a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero falar nessa noite a coisa mais maravilhosa que às vezes a gente esquece nas lutas: que você tem um amigo que está do teu lado para você vencer toda a situação. Você tem um amigo que está do teu lado para vencer todas as situações. Nós temos uma batalha na mente, nós temos gente que fala mal de você. Alguém tem alguém que fala mal de você? Levanta a mão. Alguém te fala mal? Isso, uns 2, 3, que bom. O resto tudo é amado, né? Tudo é amado. Você tem até cara de anjo. Mas tem gente que fala mal, gratuito da gente. Tem gente que faz calúnia. Tem gente que interpreta tudo errado daquilo que a gente faz. Por quê? Porque o inimigo, ele usa mesmo. Ele é o enganador. Aquele que vem para distorcer tudo. Vem para também tentar trazer batalha na tua mente o tempo todo. Mas Jesus mostrou que com aquele amigo, o Espírito Santo, que guia em toda a verdade, que ensina toda a verdade, que instrui em toda a verdade, que mostra toda a verdade, não tem para o mentiroso, não tem para as mentiras. Que nós estamos num desafio de vida, nós estamos numa estação de vida onde muitas coisas vêm para tentar trazer abalo no teu interior. E esses abalos são mentiras. Essas opressões são mentiras. Esses medos são mentiras. Essas crises de ansiedade são mentiras. As situações que te apavoram são mentiras. Mas tem alguém do teu lado que às vezes você deixou, despercebido ali, mas ele quer te escudar, colocar uma proteção de verdade na sua vida. Ele quer te encher tanto de convicção de verdade, que você vai falar assim: Satanás, vai embora porque está escrito, vai embora porque eu sou amado, vai embora porque o papai tem o melhor para mim, vai embora porque eu sou mais que vencedor, vai embora porque eu vou chegar no meu destino. Nós vamos, bater a porta na cara do diabo, mas essa força não está em mim, não está em você, essa força está no nosso amigo. Jesus não perdeu o amigo dele. Fala que ele foi conduzido, o Espírito Santo conduziu. Por que o Espírito Santo conduziu Jesus? Porque você ia entrar nessas provas. E Jesus precisava vencer para mostrar para você que pode vir toda sorte de mentira. Tem alguém que te capacita para vencer. Pode vir toda sorte de opressão. Tem alguém que te capacita para vencer. Pode vir toda sorte de deserto, sentimento de abandono, estar mesmo sozinho. Deserto é estar solitário e abandonado. Muitas vezes nós estamos num momento onde que é só você, meu irmão. Só você. Não vai ter mais ninguém. Tem hora que se você procurar não acha. Se você ligar, não encontra. Por quê? Porque tem momento que é só você. É o deserto teu. É um momento solitário. Ou às vezes vai buscar ajuda, a ajuda não vem, ou vem de forma diferente, ou vem e piora a situação. Quem já tentou buscar ajuda e as coisas pioraram? Levanta a mão aí. Isso, bastante gente. Então, por quê? Não é porque Deus é contra você, não. É porque Deus está permitindo o teu deserto. Porque Ele quer que você conheça o amigo que você tem do teu lado. Com esse amigo, você não vai reclamar no deserto. Com esse amigo você não vai reclamar nas privações. Com esse amigo você não vai sentir falta das coisas. Com esse amigo você vai estar, que nem Jesus, sem comer, mas alimentado. Vai estar sozinho, mas se sentindo acompanhado. Com esse amigo, queridos, você está no deserto onde parece que vai ser o teu fim, mas você sabe que não vai, porque tem um amigo que está tão perto de você, que você sente a presença desse amigo. E esse amigo traz a presença do céu. Ele traz a alegria do céu. Ele traz o conforto do céu. E Jesus estava querendo dizer aqui nesse texto que esse amigo é o teu amigo para você vencer o teu deserto. Também nós temos a luta contra aquilo que é contra.
contra a tua família, contra os teus filhos, contra os teus planos, contra os teus projetos, contra o teu trabalho, contra as tuas conquistas. Eu não sei vocês, mas assim, a gente depois se torna cristão, a gente acha que o negócio vai ficar melhor, e às vezes você fala assim: meu Deus, que luta! Quem assim, alguma luta ficou pior aí? Levanta a mão. Eita glória, aleluia. É isso aí, é isso aí. Por quê? Porque antes o diabo não era o teu adversário, Satanás não era o teu adversário, agora ele é. E ele é contra, ele é contra. Ele é um muro de oposição, um muro de resistência. Contra a tua família, contra a tua casa, contra as tuas finanças, contra a tua alegria. É o ladrão da alegria. Ele veio só para roubar, matar e destruir. Mas a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo guiou Jesus. Quem era a favor de Jesus? O Espírito Santo de Deus. Quem está a teu favor? O Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? De novo, gente, se Deus é, quem será contra nós? Tem aquele que é contra, tem as manobras de Satanás que são contra, tem as lutas, os ventos que são contra. Sempre quando fala dos barquinhos, tadinho dos barquinhos dos discípulos, eles entravam no lago de Genezaré, o vento já vinha contra eles. Eles queriam remar para outra margem, o vento era sempre contra eles. Quando eles eram pescadores normais, o vento era normal. Mas quando eles começaram a seguir Jesus, o vento sempre era contrário. Será que isso faz você lembrar de alguma coisa? Que o vento é contrário, mas Ele é por nós. Quem é contra nós? Mais são aqueles que estão conosco do que aquele que está no mundo. O que essa palavra vai revelar para mim e para você? Que Jesus, ele venceu por causa do seu amigo. Ele venceu porque ele estava sendo conduzido. E eu quero falar para você, queridos, Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo está fundado, imergido, está tomado. E quando nós estamos tomados por essa pessoa, nós começamos a ter sensibilidade, consciência da presença. Nós começamos a entender os movimentos. Nós começamos a entender a sua voz. Nós começamos a perceber o que Ele quer de nós aqui no nosso espírito. E quando nós começamos a ter essa sensibilidade, Ele começa a nos guiar. Eu falo para você uma coisa: não adianta você ser crente, você ser um homem na igreja, uma mulher na igreja, se você não depender do Espírito Santo, você vai perder batalha. Porque Jesus venceu sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo para ser conduzido. Agora eu quero falar outra coisa sobre Jesus, querido. Jesus ia batizar com o Espírito Santo com fogo, amém, gente? Mas para batizar com o Espírito Santo com fogo, Ele precisava ser batizado. Por quê? Ele não ia dar algo que Ele não tinha. Não que Ele não tinha como Deus, mas Ele precisava viver como homem para poder dar para nós. Ele precisava herdar como homem para poder dar para nós, amém? Então Ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então Ele fez todo o processo de oração para os céus se abrirem, o processo de obediência para os céus se abrirem, o processo de compromisso para os céus se abrirem, para ser cheio do Espírito Santo. Se você é um cristão, eu quero que você entenda uma coisa: não dá para ser cristão se não for cheio do Espírito Santo. Na igreja primitiva todos eram cheios do Espírito Santo. Não dá para ter uma vida vitoriosa se não for cheio do Espírito Santo. Não dá para ter uma vida dirigida, guiada e vencendo o opositor Satanás, o mentiroso o diabo, o deserto das privações. Não dá para vencer sem estar cheio do Espírito Santo. Deus, nessa noite, Ele quer que você tenha o desejo, como Jesus, de ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo para te conduzir em vitória contra qualquer realidade que se coloca contra você. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas Jesus, Ele também ia batizar com fogo. Lá em Lucas capítulo
4, versículo 13 e 14, fala que depois de toda sorte de tentações, Satanás deixou até um tempo oportuno. E Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas 4, 14. Então nós vemos que após o deserto, veio o poder do Espírito Santo sobre Jesus. O que é esse poder, queridos? Esse poder é o batismo de fogo. É sinônimo. Quando o Senhor fala assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e fala que no dia de Pentecostes, esse poder desceu como línguas repartidas, como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. Esse poder é sinônimo de revestimento. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder é sinônimo de unção. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Então essa unção também é esse revestimento de poder. São sinônimos: revestimento, unção, fogo, poder. E aqui fala que Jesus, depois que ele passou toda sorte de provação e venceu, ele recebeu o batismo de fogo. Eu quero falar para você que Deus, ele tem para mim e para você algo muito especial, porque teve com Jesus, tem para mim. Jesus só cumpriu a sua missão quando ele foi revestido, coroado, batizado com poder. Ele só cumpriu a sua missão revestido de poder. Eu quero falar que você vai vencer toda sorte de luta, de oposição, sendo guiado pelo Espírito, sendo cheio do Espírito. E que você vai cumprir a sua missão sendo cheio do poder, batizado no fogo do Espírito Santo. O que aconteceu com Jesus, isso deve acontecer comigo e com você. Então Jesus, ele para receber o fogo do alto, ele teve que vencer o fogo da terra. Ele teve que vencer o fogo da prova, o fogo do teste, o fogo das tentações. E quando ele venceu o fogo das tentações, ele foi coroado com o fogo dos céus. Deus quer revestir pessoas, Deus quer ungir pessoas, Deus quer trazer fortalecimento, empoderamento. Deus quer trazer batismo de fogo. Deus, ele tem uma unção sobrenatural para descer. Deus tem óleo em chamas para descer sobre a tua vida. Por quê? Porque Deus, ele quer que você cumpra a missão como Jesus cumpriu. Amados, nós não podemos achar que a igreja é um local onde eu vou transferir para alguém fazer o que é para eu fazer. Aqui é o local de você ser informado e empoderado. Aqui é o local de você receber transferência de conhecimento e transferência de unção, para você sair para a sua casa, para a sua família, para o seu dia a dia, cheio do conhecimento de Deus, da palavra, cheio do poder de Deus, para cumprir a missão que Deus tem para a sua vida. A missão de Deus, queridos, não é 4 paredes dentro de uma igreja. A missão de Deus é o mundo, é ide, é um movimento fora, é ide por todo mundo, ide por todo lugar. Porque esse movimento nosso fora, mas como que eu faço um movimento de resgate, um movimento de conquista? Cheio do Espírito Santo e cheio do fogo dos céus. Amém? O interessante sobre Jesus, queridos, é algo muito, muito especial. Que quando ele fala que ele vai fazer algo, que ele manda você fazer algo, ele faz primeiro. Eu acho isso maravilhoso. Tem um texto de João 15, versículo 9 e 10, que ele fala assim. João 15, 9 e 10, não precisa abrir não, mas fala assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ele deu um mandamento: permaneça no meu amor. Daí ele fala assim: se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ele falou assim: permaneça no meu amor, guarde os mandamentos do Pai. Por quê? Porque eu já guardei primeiro e permaneço no amor. Jesus, queridos, antes de batizar você com o Espírito Santo e com fogo, ele foi batizado com o Espírito Santo com evidência de ser guiado e vencer toda sorte de tentação.
ele, com evidência de buscar esse empoderamento e cumprir a sua missão. Então, antes dele fazer algo para você, ele viveu isso. Eu acho isso muito lindo, porque isso aqui é um princípio para os pregadores, é um princípio para todo mundo que ensina, que ministra, que desafia, que aconselha. Que uma semente viva é uma semente que primeiro foi vivida. Jesus falou assim, ó, na cadeira de Moisés, lá em Mateus 23, está hoje os escribas e os fariseus. Façam tudo que eles mandam, só não façam o que eles fazem, porque eles falam e não vivem. Eles não movimentam nem um dedinho naquilo que eles ensinam, nem um dedinho naquilo que eles mandam vocês. Então, e aqui fala que essa palavra é uma palavra dura. O que eu quero dizer, amados, o cristianismo verdadeiro tem que ser vivido, não falado. O Senhor, quando dava um ensino, Ele vivia primeiro aquele ensino. Quando Ele dava uma verdade, Ele vivia primeiro aquela verdade. Eu não posso falar assim aqui, queridos, perdoem se eu não perdoo. Ame se eu não amo. Porque se eu pregar algo que eu não vivo, eu estou soltando uma semente infrutífera, uma semente estéril. A semente que ela tem validade, legalidade. É a semente que primeiro foi semeada no semeador, que é fruto do plantio e da colheita do semeador, e que agora o semeador joga aquela semente. Olha, essa semente aqui, ela é verdadeira, porque eu vivi ela, e nós podemos ministrar essa semente, assim Jesus fez. E eu quero falar que o Jesus da Bíblia, Ele fala para você, que Ele vai te batizar com fogo do empoderamento. Por quê? Porque Ele também foi revestido com o poder do Espírito Santo. Ele vai te encher do Espírito Santo, porque Ele foi cheio do Espírito Santo. E Ele quer que você vença todas as coisas. Amados, tem muita luta vindo. As batalhas vão ficar mais difíceis. Mas o Senhor mostrava que ia pegar pessoas pela mão a partir de hoje. Pessoas que vão entrar num local de intimidade maior. Pessoas que vão ser ativadas para um relacionamento maior. Pastor, o que eu tenho que fazer? Busque mais o Espírito Santo. Busque mais esse enchimento do Espírito Santo. Busque mais do poder do Espírito Santo. Porque o Senhor quer te capacitar. Não deixe essas coisas para outros. Porque muitas vezes o enganador falou, não é para mim, não é para você. O enganador fala, não, isso não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a tua história. É mentira do diabo. Tem a ver com a tua história. Tem a ver com a minha história. Tudo que foi vivido por Jesus é porque eu posso viver. O que foi vivido pelos apóstolos, eu posso viver. O que ele venceu, eu posso vencer. Porque eu tenho tudo o que ele também teve de recurso. Eu tenho o amor do Pai, eu tenho a revelação da palavra, e eu tenho a pessoa do Espírito Santo de Deus. E com esses recursos, a gente pode vencer qualquer coisa. Eu quero que você saia dessa posição de vítima, dessa posição que o diabo te encarcerou, porque o inimigo muitas vezes, com situações contrárias, ele tem colocado pessoas no canto, encolhido elas no medo, com situações internas, ele tem torturado pessoas, diminuído o tamanho delas, diminuído a expectativa delas. Mas eu quero falar para você, que o Espírito Santo, ele quer te tirar desse canto do muro, ele quer te levantar, ele quer te agigantar, ele quer fazer de você um matador de gigantes. Quando fala que Davi, ele levantou um exército, e esse exército era matadores de gigantes. A gente imagina, sabe, soldados que foram escolhidos, treinados. Sabe quem foram esses soldados? Os valentes de Davi. Que a palavra do Senhor fala que o exército de Davi era igual ao exército dos céus. Era semelhante ao exército de Deus, o exército de Davi. Imagina que graça, que ousadia, que coragem que esses homens tinham. Mas sabe quem que eram esses homens? Eram 400 homens que Davi achou, dentro de uma caverna escura. Homens que tinham 3 situações de homens lá dentro. Homens endividados que não queriam enfrentar as suas dívidas porque não queriam ser escravos. Fugiram para não ser escravos. Homens que estavam em angústia e depressão porque não acreditavam na
na sua identidade, não acreditavam no seu potencial, não acreditavam no amor de Deus. Homens que estavam em angústia, homens que estavam em apertos porque tinham matado e agora tinha a lei do vingador do sangue, que era alguém da outra família que levantava para matar a pessoa, porque era olho por olho, dente por dente, matou, tem que morrer. Então tinha homens que estavam fugindo para não ser mortos, fugindo porque não acreditavam que eram homens, e homens que estavam fugindo para não virar escravos. Esses homens se tornaram os valentes de Davi, os matadores de gigantes. Mas o que Davi tinha? O Espírito Santo de Deus. Davi tinha uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Davi estava naquele deserto de privação, naquela situação onde tudo era contrário, onde o inimigo estava mentindo para todo mundo. Davi falou assim: o Espírito da verdade habita em mim, e eu vou liberar esse Espírito da verdade para vocês. Quando eles tiveram comunhão com o Espírito Santo que habitava em Davi, eles foram transformados. Eles foram transformados. Os mais pequenos, os mais improváveis, foram levantados por Deus como homens que os nomes deles estão na história da Bíblia. Eu quero falar para você que você pode ser o improvável da sua casa, o improvável da história, o mais inferior, o mais, machucado, aquele que achava que era derrotado, ferido, angustiado. Eu quero falar que não tem problema. Tem um amigo dos céus que transformou uma galera dessa, que vai transformar você também. Tem um amigo dos céus, um amigo de Davi, que transformou 400 homens derrotados em homens vencedores, que vai te transformar também. O amigo Espírito Santo. E Ele está aqui. E Ele está aqui. Vamos se colocar em pé, queridos. Quero chamar o Ministério de Louvor para estar subindo. Quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que Deus Ele tem te empurrado para as lutas, sabe por quê? Porque Ele quer que você cumpra uma missão maior. O Espírito Santo empurrou Jesus para aquele local de luta, de deserto, de lutar com a identidade de Satanás, que é ser contra, com a identidade do diabo, que é trazer mentiras. O Espírito Santo levou Jesus para aquele lugar, porque o Espírito Santo queria levar Jesus para o propósito maior, que era vencer e ser coroado com fogo. Eu quero desafiar você, desejar no teu coração ser um vencedor. Aqueles homens de Davi, na caverna de Adulão, desejaram uma mudança. Eles desejaram olhar para Davi e falar: eu quero o que Davi tem. Eu quero o que Davi é. Eu quero o que transformou esse jovem. E de fato eles seguiram Davi e receberam daquilo que estava sobre Davi. Eu quero falar para você que o que estava sobre Davi está sobre você, está no teu interior. Feche os teus olhos. O que estava sobre Davi está sobre a tua vida, para pegar os mais pequenos e colocar nos lugares mais altos, para pegar os mais improváveis e te levar a conquistas imensuráveis. Deus Ele quer te conduzir para um local de vitória, para um local onde Ele vai mostrar para você que não tem deserto, não tem nada que se opõe a você, não tem nada que vem tentar mentir contra você, que vai te prender, que vai te acuar. Não tem circunstância que vai levar você para murmuração, para derrota, para o coitadismo. Não, não. O Espírito Santo de Deus quer trazer tudo o que você precisa. Eu quero que você, com os olhos fechados, possa falar: eu quero mais. Eu quero mais do Espírito Santo. Se o segredo está nessa pessoa, eu quero mais dele. Se o segredo está nessa dependência, eu quero mais dele. Se o segredo está em estar cheio dele, eu quero me encher dele. Se o segredo está em buscar o poder que vem dele, eu quero esse poder que vem dele.
E eu quero desafiar pessoas que estavam se sentindo, sabe, sufocadas e derrotadas, mas que você quer nessa noite ser transformado pelo poder do Espírito Santo, que você vem aqui à frente. Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por vidas que vão ser hoje tocadas pelo Espírito Santo. Eu quero pedir para esse doce Espírito Santo, que faz essa obra de transformar o interior e o exterior, que Ele possa transformar a sua vida. Alguém que estava acuado, alguém se sentia oprimido, alguém que tudo estava te paralisando, vem para frente, vem para frente. Tem um toque dos céus para você. Tem algo surreal para a tua vida. Vem para frente. Vem para frente, enquanto o Ministério do Louvor está se preparando. Você que está em casa, eu quero que você também tome posição aí. O Espírito Santo vai te ungir. O Espírito Santo, Ele vai descer sobre você. Os céus estão abertos aqui, os céus estão abertos aí, e o Espírito Santo vai descer de uma forma especial. Você vai ser visitado, vai ser tocado por uma presença que vai te guiar, e essas resistências vão cair por terra. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus amado, obrigado. Deus, eu oro, Deus, por esses corajosos que vieram aqui à frente, dizendo que eles não querem ficar na situação que estão. Deus, eu oro, Deus, por esses homens e mulheres que querem ser tocados pelo Espírito Santo. Eu peço agora, amado Espírito Santo de Deus, visita agora, porque Deus, tem gente que vai sair daqui, Pai, totalmente diferente. Pessoas não serão mais as mesmas. Pessoas não serão mais as mesmas. Pessoas vão ser tocadas e não serão mais as mesmas. Em nome de Jesus. Quero pedir para os intercessores, para nós estarmos orando com essas vidas, em nome de Jesus.